paz do Senhor. Eu sou pastor missionário, eu prego a palavra de Deus pelo Brasil. A semana passada eu preguei aqui, deixei uma palavra de Deus aqui. Deus colocou a palavra no meu coração para deixar hoje, para cada um de nós. Eu creio que a maioria não estava aqui. A palavra de Deus ela tem se cumprido em Gênesis e Apocalipse. Jesus ele deu uma ordem aos seus discípulos, lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 8. Quando ele disse assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer, porém, será condenado. Essa palavra veio, Jesus veio da ordem. Ele dá ordem aos seus discípulos, por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. É necessário que o ser humano ouça a palavra de Deus, para primeiro crer que é um Deus supremo, soberano, que tem poder sobre todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro derradeiro. A Bíblia também fala que Ele é Deus onipotente, onisciente e onipresente, quer dizer, Ele está presente em todo lugar. Ele tudo pode, Ele tudo vê. Mas infelizmente o ser humano, nós seres humanos, que precisamos desse Deus para subsistir, para respirar, para ter saúde, para trabalhar, se movimentar, porque a Bíblia diz que Deus manda na vida e na morte. O ser humano não está preocupado com Deus, a grande maioria. É um cumprimento da palavra do Senhor, é uma profecia. A Bíblia diz que nos últimos tempos se levantarão homens soberbos, arrogantes, presunçosos, amantes de si mesmo. E essa geração tem que se levantar, não é saco não, aqui é a palavra de Deus. E quem não aceitar vai morar no inferno com o diabo e seus anjos. Aqui eu não estou brincando de pregar o Evangelho. Quando Jesus falou na condenação, na salvação, a condenação é eterna e não é brincadeira não. A condenação é para as almas e um lugar de pranto e ranger de dentes. O ser humano ele não se preocupa com isso. Só que quando o ser humano morre, a Bíblia diz que segue-se o juízo. Ao homem se ordenado, morreu uma só vez, e depois disso o juízo. O ser humano não se preocupa com o juízo hoje, enquanto está vivo. Só que essa palavra de Deus, ela diz que há um lugar com pranto e ranger de dentes, onde o fogo nunca se apaga, onde o bicho nunca morre. E aonde se refere esse lugar? Está escrito uma parábola que chama do Rico e Lázaro. É onde fala mais claramente, onde passará a eternidade a alma do ser humano. Você sabe o que está acontecendo com a região sul do Brasil? Aquilo ali que está acontecendo não é nada mais do que a ira de Deus. O ser humano está levando tudo para brincadeira. Olha, deixa a vida me levar. O ser humano não se preocupa de adorar a Deus, pelo contrário, adora o diabo. O ser humano não se preocupa de adorar a Deus, pelo contrário, adora times de futebol. O ser humano não se preocupa de adorar a Deus, pelo contrário, adora imagens de escultura. Cria seus próprios deuses ao seu querer. Só que Deus é sem medo, é zeloso. A Bíblia diz que Ele é um Deus zeloso, que visita a iniquidade do pai e dos filhos até terceira e quarta geração daqueles que lhe aborrecem. E Ele faz misericórdia até a terceira e quarta geração daqueles que lhe amam e guardam os seus mandamentos. Está aí dentro do 20. Só que o ser humano não se preocupa com isso. Ele acha que está tudo bem, viveu aqui, morreu, pronto, acabou, não. Aí é que começa a verdadeira vida segundo a Bíblia. A minha vida começa depois da morte, sabe por quê? Porque o ser humano é um ser espiritual que habita em um corpo material, perecível. A Bíblia diz que o corpo voltará para o pó de onde veio, o espírito volta para Deus que o deu, quando Ele soprou nas narinas de Adão, e a alma ela vai morar em um lugar eterno. Existem dois lugares eternos. Será que você não viu outro dia uma peste aqui que matou 17 milhões de pessoas, a maioria ricos? Mesmo assim, mano, o povo não aprendeu a ter temor de Deus. Uma peste matou 700 milhões de pessoas no mundo inteiro.
da China, a Rússia, a Ucrânia, os Estados Unidos, o Brasil, todo mundo. E o ser humano não aprendeu a temer a Deus. Ainda continua adorando deuses estranhos, deuses pagãos. Eu estou pregando aqui uma mensagem de Deus, tem um monte de gente com raiva dessa mensagem. Sabe o que é isso? É mais uma profecia do fim dos tempos. Quando você fica irritado com essa palavra, sabe que você está agradando a Satanás. Jesus profetizou assim, ó, que nos últimos tempos o Evangelho do Reino faria comichão nos ouvidos. Eu acho que você está um pouquinho irritado com o comichão nos ouvidos. Agora isso não é bom para você não, sabe por quê? Porque essa mensagem de Deus aqui, a mensagem é de Deus, ela era para incomodar demônios, não era seres humanos não. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus era luz para os nossos pés, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. É necessário que o ser humano saiba que só há um Deus verdadeiro, que criou os mares, os luminares, a terra, os seres humanos, os animais. É Ele, e Ele é supremo e soberano. Quando eu citei o Rio Grande do Sul, você pode pesquisar no Google aí o que tem no meio do mercado central de Porto Alegre, mercado público, um demônio, que é adorado pelos gaúchos todo dia. Pode pesquisar, pode botar no Google. A estátua de um demônio que representa uma religião lá na África e trouxeram, e ninguém sabe quem colocou lá no meio do mercado público. Que é para quê? Para dar prosperidade ao ser humano. E o ser humano está adorando lá, todo mundo fazendo festa. Existe uma redoma embaixo dessa estátua e as pessoas colocam milho, dinheiro, oferendas para o demônio. Você vai pesquisar sobre esse povo. Eu tenho dó deles, estou orando por eles no monte, pedindo a misericórdia de Deus. Mas você vai pesquisar esse povo, a maioria é incrédulo, ateu, e adora a Deus os pagãos, só confia no dinheiro, se acha melhor do que o resto do Brasil. Tanto é que um dia desses queriam separar o Rio Grande do Sul do Brasil. Nós precisamos ter dó deles e precisamos orar por eles, mas nós precisamos pregar a verdade. É tempo do ser humano buscar a Deus enquanto pode. Buscar o Senhor enquanto se pode dinheiro, enquanto ele está perto. Sabe por quê? Porque um dia você é jovem, mas amanhã você vai envelhecer, e depois você vai morrer, e depois de você morrer, você vai subir no organismo. Um demônio ou um anjo vai levar a sua alma. O seu corpo vai estar sendo velado em nenhum lugar, pela família, pelos entes queridos, um monte de flores, um monte de gente falso rodeando o caixão, que nem liga para quando você está vivo, mas quando você olha assim, a maioria assim. Mas só que a sua alma já foi levada. A Bíblia diz assim, ó, a palavra do rico Lázaro, que a alma era muito rico, e também tinha um medinho. E a Bíblia diz que o medinho almejava comer das migalhas que caíam da mesa daquele senhor. A Bíblia diz que morreu o medinho Lázaro. A Bíblia diz que o anjo levou a sua alma para o seu Deus. E a palavra de Deus diz que em poucos dias morreu também o rico, o seu corpo foi sepultado. Pode pesquisar aí, a palavra do rico Lázaro. O seu corpo foi sepultado e os demônios levaram a sua alma para o Hades. Olha, não é brincadeira não. Isso aqui é Jesus contando a palavra para o que o ser humano temeu o inferno. Ninguém tem pregado sobre o inferno. As pregações de hoje é chave, prosperidade, doença, vitória. Ninguém quer pregar mais arrependimento. Mas sabe o que Jesus mandou pregar? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É brincadeira não. Arrependei-vos. Porque o reino dos céus só entra quem for arrependido. Quem se arrepender e aceitar a Jesus, que é o perdoador de pecado. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é só Jesus. A Bíblia diz que a alma do rico não foi o corpo não, que estava sepultado o corpo, foi a alma. Clamou lá de dentro do Hades, no tormento. Ele disse, Pai Abraão, Pai Abraão. Faz com que Lázaro toque, aponta o dedo na água e não toque na minha língua, que eu não venho aqui para o e Abraão disse, meu filho, lá ele tem Moisés e os profetas que os ouçam. Aliás, ele disse assim, há um abismo entre nós e vós, que nem nós podemos ir ali, nem nós podemos ir aqui. E a alma do rico
Davi declamou e disse assim: Pai Abraão, pede que alguém desça e pregue lá para os meus irmãos, que eu tenho lá 5 irmãos, e eu não quero que eles venham para esse lugar comer. Abraão disse: lá entre Moisés e os profetas que os ouçam, porque se eles não querem vivo, tão pouco ele terá um morto, se eu mandar ele lá. Aí Deus manda alguém vivo aqui pegar para você se arrepender, para você começar a temer a Deus, para você se preocupar onde a sua alma passará a eternidade, para você buscar o Senhor enquanto se pode achar, arrepender, aceitando a Jesus que é o caminho do céu, porque não existe outro meio de salvação a não ser Jesus. Eu estou pregando aqui porque eu amo a alma de vocês, eu não quero que vocês desçam lá ao lugar de canto e evangelizantes, porque lá é um lugar preparado para o diabo dos seus anjos, não é brincadeira não, inferno não é brincadeira não. É um lugar tão tenebroso que nem os demônios querem ir para lá. O inferno foi criado por Deus, para castigo do diabo e seus anjos. Não foi para o ser humano, não. Só que quem não aceitar a luz vai aceitar as trevas. Só que quem não aceitar o caminho do céu vai aceitar o caminho do inferno. Não existe um terceiro reino, só existe dois. Um reino é o céu e o outro é o inferno. E o ser humano que não for para um vai para o outro. Não tem escapatório. Só quem vai escapar do julgamento final é as criancinhas inocentes e a igreja que corre para casa. A igreja não fez, porque a igreja é um povo que aceitou o caminho do céu chamado Jesus Cristo. Livro de João, capítulo 14, versículo 6. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho do céu, sou Jesus. Talvez essa palavra incomode você. Talvez você não queria ouvir essa palavra que eu estou pregando para você. Mas você vai ouvi-la de qualquer forma, porque isso também é uma profecia de Jesus. Se você não ouvir hoje aqui, você vai ouvir no hospital, você vai ouvir numa célula de penitenciário, você vai ouvir em qualquer lugar, porque isso também é uma profecia de Jesus. Ele disse: o Evangelho do Reino será pregado em todo mundo, em testemunho a toda essa gente, e então virá o fim. O fim está vindo. E ninguém é mais inocente, não. Eu estou pregando aqui sobre falar para você, porque você sabe, você sabe sobre Deus e sobre o diabo. Você sabe sobre o céu e sobre o inferno. Você sabe sobre, aleluia, que caminho você está seguindo, suas obras. Porque cada um será julgado segundo as suas obras. Está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo de 11 a 15. Todos serão colocados diante do tribunal para serem julgados. E o Senhor, que hoje é graça, misericórdia e amor, o Senhor Jesus, hoje Ele é perdão. A Bíblia diz que Ele está no livro de João, capítulo Mateus capítulo 11, 28, ele diz: vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim a segurança, sobre o meu coração, enquanto descanso para as vossas almas. Esse Senhor Jesus que está chamando a humanidade a Ele para salvar, é o mesmo que virá como juiz, e o juiz não tem misericórdia de ninguém. A Bíblia diz que todos serão colocados diante do tribunal para serem julgados, cada um segundo as suas obras. E a palavra de Deus diz que o Senhor virá no grande trono. Diz assim a palavra, Apocalipse 20, versículo 11 a 15. João revelando o Filho, Jesus revelou ele. Eis que vinha um grande trono, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. E foram colocados diante do trono grandes e pequenos, isto é, ricos e pobres. E o que estava sentado sobre o trono abriu um livro, e abriu outro livro, que é o livro da vida. E cada um foi julgado segundo as suas obras, segundo o que estava escrito nos livros. Está lá, pode pesquisar aí, Apocalipse 20, o juízo final. E a Bíblia diz que todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, onde é a segunda morte. Sabe que segunda morte é essa? As pessoas passaram pela primeira morte, quem já morreu, que foi a morte do corpo. Só que a segunda morte é a morte da alma. Essa morte só vai passar quem não aceitar a vida que é Jesus Cristo. Quem não aceitar, aquele que é o poder de Deus que foi colocado no mundo. Então por isso eu estou pregando essa palavra.
você aceitar a Jesus como seu Salvador. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Quem nega Jesus aqui será negado no dia do julgamento. Ele disse: aquele que se envergonhar de mim aqui, eu também me envergonharei dele no dia do juízo. O ser humano ele não tem vergonha de pecar, ele não tem vergonha de torcer pelo time de futebol, ele não tem vergonha de andar praticando várias coisas na terra, mas ele tem vergonha do nome de Jesus. Mas só que vai acontecer no dia do julgamento, o Senhor vai dizer para muitos: apartai-vos de mim, maldito, que eu nem vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Sabe por quê? Porque hoje a palavra de Deus é pegada, vocês zombam, escarnecem, desprezam. Hoje é apresentado o caminho da salvação da sua alma e você despreza o sacrifício de Jesus naquela cruz e foi por amor à sua alma. Eu louvo a Deus pela vida da direção desse posto de saúde, pelos médicos, de deixar a palavra ser pregada aqui. Sabe por quê? Porque eu prego essa palavra em 20 estados brasileiros. Entra lá no YouTube aí, projeto de vida, 20 estados. De 8 estados eu fui expulso por pregar essa palavra. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos na geração dos falsos profetas, que tem que pregar para agradar o ser humano, colocar o ser humano no sério. Só que a Bíblia diz que o ser humano não é menos que nada. É como a flor da erva. Hoje está verdinha, amanhã seca-se, murcha-se e lança-se no fogo. Assim é o ser humano. Você hoje está vivo. Você não sabe o que é amanhã. Você não sabe o que acontecerá com você amanhã. Será que você está vivo amanhã? Será que amanhã você tem um plano de vida que pertence a Deus? Porque é dele. Ele vai requerer de todo mundo. O que você vai dizer a Deus quando chegar diante do tribunal de Cristo? Que desculpa você vai dar? Será que você vai dizer que não ouviu a palavra dele? Que você não teve tempo de orar, de jejuar, de pedir perdão? Será que você vai dizer o que diante de Jesus? Porque ele conhece até os seus pensamentos. Ele sabe até o tamanho da sua fé. Ele sabe a zombaria que você tem no coração quando ouve a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que ele esquadrinha o coração e examina a fé. Imagina o que ele está achando dessa terra. Irmão, o que ele está achando dessa terra? Eu fui jogador de futebol. Imagina que Deus, com 5 meses, é zeloso. Ele está achando essa idolatria com os filhos de futebol, com atletas, deuses, criaram vezes ao seu gosto. Maradona, Deus na Argentina. Pelé, Deus no Brasil. Isso sem falar os cantores, os artistas. Madonna virou a Deus no Rio de Janeiro. Parou o Rio de Janeiro. Deus está irado com essa terra. Deus está irado com essa terra. Ele destruiu Sodoma e Gomorra com muito menos. Ele destruiu o mundo antigo do dilúvio com muito menos. Ele está irado. Sabe por que ele está irado? Porque você sonda das coisas de Deus. Eu tenho que falar com o profeta. Deus me chamou como profeta para pregar a verdade. Se você não se arrepender, essa terra vai gemer e chorar muito mais. Você está vendo o Rio Grande do Sul está gemendo. O Brasil inteiro vai gemer e chorar por causa do pecado do Senhor. Norma Muniz, Moacir na odontologia. Quem você? O pecado do ser humano perde as narinas do Deus. Ele disse a Noé que se envergonhou de ter criado um homem naquela época e mandou Noé criar uma arca. Hoje essa arca será um arrebatamento. Deus destruiu o mundo com dilúvio anteriormente, mas hoje ele vai retirar a igreja da terra e vai entregar a terra à grande tribulação, ao anticristo. Muitos seres humanos estão achando que está ruim aqui, somente o pregador pregando aqui nos seus ouvidos está muito bem. Agora imagine 200 milhões de demônios sendo soltos na terra para perturbar você. Está lá em Apocalipse. A Bíblia diz que 200 milhões de demônios serão soltos na terra para perturbar o ser humano. Cauda de escorpião, cabelo de mulher e rosto de cachorro, está escrito. Eles terão um ferrão tão grande. Eles perdoarão o ser humano que tiver na grande tribulação aqui. Nascerá chagas mortais. A morte estará presa. O Espírito Santo será recolhido na terra.
a igreja será arrebatada. E aí o ser humano vai chorar como se tivesse com dores de parto, está escrito. Jesus disse que nunca houve tão grande aflição, nem haverá, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco haverá. O ser humano chora hoje, mas o que está por vir sobre a terra é muito pior. É muito pior. Será que você não analisou aí o que aconteceu com a Ucrânia e está acontecendo com a faixa de Gaza? O ser humano, por causa da ganância, está matando um semelhante. Há bombas, bala de metralhador e fuzil, mulheres, crianças, idosos. É outra profecia cumprida, a frieza do amor. Jesus diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, até dos seus escolhidos. O ser humano não tem mais amor por outro. As mães da adolescência. É o fim dos tempos, povo de Deus. É o tempo de você correr para a presença de Deus. Eu não estou brincando aqui de pregar, não. Existem legiões de demônios aqui que estão em áreas comigo, sabe por quê? Porque eu estou pregando a palavra de salvação para vocês. Há uma guerra espiritual pela sua alma, uma guerra de demônios e anjos. Deus contra o diabo, a luz contra as trevas. E você está nem aí. É por isso que vai ter o julgamento, é porque Deus deu o livre-arbítrio ao ser humano. E o ser humano ele vai decidir onde vai passar a eternidade. Tem o julgamento, que Deus deu o livre-arbítrio, para o cara escolher o caminho que quiser. Seu.